Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, mais um programa Ponto de Vista. Hoje recebemos aqui o vereador e coordenador da TV Câmara, René Pontelli, e também o seu convidado, o empresário Delfino Golfeto, que é presidente da Água Doce Sabores do Brasil e também acaba de assumir agora a presidência do Aeroclube de Tupã. A gente vai falar sobre esses dois assuntos aqui nesse ponto de vista. Vamos aproveitar aqui e eu digo... Entrevistar o Delfino é uma aula, né? A gente vai ter uma aula aqui de franchise e também de empreendedorismo. Ele que é um ícone para nós aqui, um orgulho de Tupã, ter um empresário como ele, com a visão que ele tem. Então a gente só tem a aprender hoje nesse ponto de vista. Renan, inicio aqui te agradecendo pela oportunidade de trazer aqui Delfino para estar batendo um papo com a gente. Agradecer, Thiago. Delfino por ter aceitado o convite, quero dizer que é um amigo pessoal que eu tenho, parceiro, e como o Thiago disse, é uma aula aí, hoje vamos ter uma aula com o Delfino, está assumindo agora a presidência também do Aeroclube, vai falar um pouquinho pra gente sobre franchise, sobre a cachaçaria, como ele começou, contar uma história aí pra gente, e depois no segundo bloco falar do Aeroclube, o que ele pretende fazer lá, que eu tenho certeza que está na mão dele, do seu Valdemar, agora o Aeroclube também está em boas mãos. Delfino, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra ter você aqui participando do programa Ponto de Vista. Uma alegria estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho da nossa experiência e essa experiência amarga nesses 3 anos, vamos dizer assim, né, que as luzes começaram a piscar, já em 2013, 14 aí, e ultimamente tem acendido as vermelhas. Mas o empresário que se encontra e se encaixa como empresário, ele não parou um dia sequer de fazer seus ajustes. Nós vivemos o momento, a era do ajuste, a era do aperto, a era dos DREs, a era da economia. Tivemos que nos adaptar com uma porção de outras coisas, né? A vida mudou. Nós estávamos num patamar mais acima e tivemos todos que abaixar um pouco. Sofremos um pouco, ajuste todos os dias, já não podíamos contar mais com aquela tranquilidade de se ausentar dos nossos negócios. As empresas tiveram que puxar os seus DREs não para o dia 10, dia 15, sim, para o dia 5. No dia 5 de cada mês, o empresário tinha que saber qual era a sua real situação financeira. E eu entendo que todos os brasileiros tiveram que fazer isso. Da sua moradia, da sua residência, até o mais alto empresário do Brasil, ele teve que repensar, ele teve que rever, ele teve que reaprender algumas coisas para que ele pudesse fazer um ajuste fino e daí sim a empresa sobreviver. Eu até acredito que os que não se antenaram por conta dessa crise, eles fadaram, eles desapareceram. E nós tivemos muita empresa que não aguentaram. E vou ser bem sincero, nós também fechamos aí umas 15 casas, é provável que fechamos mais umas 5, mas nós estamos muito felizes por isso, porque os amadores saíram, e esses amadores, eles puxam a rede para baixo. E a conclusão que nós chegamos é que quanto mais rápido você tirar a tal ditado da batata podre, da laranja estragada do cesto ou do saco, melhor. Então, acabamos tendo que fazer, também é normal, uma rede de franquia com 24 anos franqueando, é normal com 20 anos começar aí uma asepsia. Então nós começamos a fazer aquela asepsia de rede, que é uma limpeza, onde você tira aí, separando o joio do trigo, onde você tira os amadores, os que não quiseram aprender, os que não quiseram se atualizar, eles estavam vivendo uma situação de muito comodismo. Então essa autossuficiência, acomodados, essas pessoas, elas não resistiram esse momento, esse ajuste econômico que o Brasil passou nesses 3 anos. Delfino, você citou que em 2013 já começou a sentir, era algo esperado, você que é empresário que viaja todo o Brasil, era algo que já se esperava que o Brasil entraria numa crise? Olha, se você pegar a história do Brasil desde 1900, e eu gosto muito do comentarista do Amorim, desde 1900, o estudo que ele tem mostrado para o brasileiro é que o Brasil ele vive de cada 10 anos uma crise.
um momento apertado de muito cuidado, desde 1900. Eu acredito que ela veio de uma intensidade mais forte do que nós, por exemplo, estávamos esperando. Quando piscou as luzes, que acenderam as luzes, nós imaginávamos que viria aí um momento de ajuste, de aperto, mas que não passaria de 2 anos. Mas ela veio numa intensidade muito mais forte, que aliás acho que todos não esperavam. Acho que desde o governo, dos governos uma crise política junto ainda, uma crise política, essa era a grande preocupação dos empresários. E aí eles acabaram deixando um legado, que não é bom, triste, né? O legado hoje é o seguinte: o Brasil não tem mais espaço para meio termo, para amadores. O Brasil definitivamente hoje sobreviverão mesmo os empresários verdadeiramente empresário, forte, duro nas decisões, rápido nas decisões. Esses vão permanecer no Brasil e muito mais forte, porque nós tivemos que nos readaptarmos com uma porção de coisas novas, né? Então, os amadores definitivamente não terão mais espaço no Brasil. E isso é bom para quem está formatando algum negócio, para quem está montando alguma indústria, algum comércio. Você vai ter que tomar muito mais cuidado, planejar muito mais, saber efetivamente quanto você tem disponível para investir no negócio, viabilidade de mercado, porque tem muita gente que abre um negócio e sequer não faz um estudo de pesquisa. Como seria esse negócio numa cidade que você imagina porque a cidade é bonita e você não pesquisa, não faz a viabilidade do negócio. E é onde as pessoas quebram e quebram feio. E outra coisa, antigamente você podia entrar com 70% usando o dinheiro de banco e você tinha 30%, aí 70% no banco, com 30% você caminhava, você galopava até. Hoje é o contrário. Se você entrar com 70% do banco, você quebra. Nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhum ramo, nenhuma atividade hoje suporta isso. Então, é ao contrário, você tem que ter 70% e buscar no máximo 30% nas instituições financeiras. E eu acredito que a pessoa começa com sucesso, porque nós estávamos acostumados com um lucro muito maior. E hoje mudou essa pressão que nós vivemos, essa carga tributária, toda a pressão, a lucratividade nossa, ela foi lá embaixo. E a alta de água, de luz, enfim, tudo. Se você analisar, tudo subiu muito e foi abocanhando parcialmente os lucros. E aonde hoje, quando você fala que trabalha de 8% a 12% no nosso ramo, no nosso ramo da nossa atividade, muita gente não acredita que você trabalha de 8% a 12%. E se você não tomar cuidado, você não atinge nem 8% em função das cargas tributárias. Renan, você citou essa questão também da crise política, isso com certeza também prejudicou e tem atrapalhado o Brasil, né? Com certeza. A economia brasileira teve essa queda e para estruturar tinha que ter uma política forte. E a política parece que é uma crise pior ainda, o impeachment da presidente, esses atos aí de corrupção aí no país, senadores, quem mandava no país há tantos anos, a gente viu o que está acontecendo. Então acho que acabou piorando, por isso que esperava uma crise econômica de uma tal maneira, mas com a crise política está sendo mais forte ainda. E como o Delfino estava falando, né? Só os fortes, só os preparados agora que vão sobreviver, infelizmente, no nosso país. Delfino, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Você falou dessa questão da preparação do empresário. Como é que você está vendo também muitos empresários ingressando na política? No caso do prefeito de São Paulo, João Dória. Então, mas é que na verdade eu entendo que o Brasil ele necessita desse grau de empreendedorismo e de administração dos empresários. E principalmente um empresário que ele conseguiu atravessar esses 3 anos e que a sua empresa ela mostrou e entregou um resultado positivo, nós temos que saber essa inteligência do cara, do sujeito. Então eu acredito que o Brasil ele precisava apagar um pouco. Admiro as pessoas que estudam política, né? Tem as faculdades, ciência política, esses cursos puxados de política, mas falta um pouco na veia dos políticos administração. Como administrar um município,
um Estado e o Brasil. Porque o Brasil é a panela do mundo para mim. Panela do mundo. O Brasil tem condições de abastecer o mundo do espaço que nós temos, das terras ricas que nós temos, e eu não consigo ver uma extração desse solo beneficiando esses agricultores. Ontem, se não me falha aqui a minha memória cansada, foi o dia do agricultor. E tem vários VTs rodando em homenagem aos agricultores. E se você estiver assistindo, dá uma entradinha aí no Google que você vai ver uns textos lindos, uns VTs lindos, maravilhosos, do que eles, agricultores, são capazes de fazer. Então nós temos tudo para superar todas essas dificuldades, mas tem que ter um pouco mais de amor ao negócio. Tem hora que eu confundo um pouco, acho que o político ele fica muito preocupado com o eu. Então eu acho que tinha que se preocupar com o povo brasileiro, brigar mesmo para eliminar essa corrupção, porque eu acredito que nunca vai acabar. Mas tinha que ter um limite isso. Tinha que ter uma régua, um sarrafo. E eu acho que extrapolaram. Então eu acho que abusaram um pouco desse povo maravilhoso que é o Brasil. Desse povo tranquilo, sereno, que não é de panelaço, que não é de algazarra, mas de repente nós estamos nos acostumando a ver isso. Então, estamos bem, mas não é, eu acho que não é com algazarra, eu acho que é nas urnas. É nas urnas, né? Eu acredito que as urnas serão as respostas que o Brasil precisa. E nós precisamos ter, sim, empresários como o João Dória aí na cabeça, ajudando, ensinando. E eu acredito que 2017 já está começando diferente. E nós também não tínhamos mais para onde íamos. Nós tínhamos chegado já na pissarra. O poço desceu, nós batemos na pissarra. E quando você chega no fundo do poço, você tem que começar a sair desse buraco. E o Brasil agora ele vai começar a sair de uma forma lenta, mas ele vai sair, eu acredito. Você vê luz no fim do túnel aí para essa crise? Não, eu vejo e como aposto que o Brasil não vai crescer menos que 0,8%. Menos não, mas ele vai crescer de 0,8%, não abaixo disso, acima de 0,8% até 1,2%. Alguns otimistas achando que o segundo semestre chegamos até em 2%. Eu acredito que até muito. 2, nós precisamos tomar cuidado, porque senão volta todo aquele consumismo desenfreado. E a família brasileira ainda hoje, por que o nosso consumo ele deu uma enxugada? Porque a família brasileira está endividada. Então ela está medrosa, ela está com medo. Então, essa decisão agora dos juros já baixarem, já vai facilitar o consumo, já vai ajudar, por exemplo, o pessoal a não sair das dívidas, mas como você voltar a industrializar, a empregar novamente, e você, usando da empregabilidade, é lógico que você vai começar a gerar mais dinheiro no mercado e aí volta o consumo. Agora não pode ter uma explosão, porque aí o povo desenfreia novamente. Você vê que hoje a família brasileira, para comprar um veículo, ela pensa 3, 4 vezes. Eles não conseguem mais entusiasmar com aquela imensidão de propaganda de carro sem juro. O brasileiro já não entra mais nessa, ele já compra devagar, ele já pensa, ele já vê o juro, ele já vê uma parcela que ele pode. Então isso é muito interessante. Eu acredito que o brasileiro, nesses 3 anos, foi o legado deixado. Eles tiveram que aprender um pouco com a dor, que seria muito melhor se nós aprendêssemos com o amor, né? Carga tributária também é um mal no Brasil? Olha, do nosso segmento é um absurdo. Quando eu analiso lá o que nós pagamos no DAS, dia 20, e todos os empresários, eu acredito que é triste. É triste porque a carga é muito alta. E eu acredito que o governo vai mexer nisso. Eu acredito até que o Temer ele vai aproveitar esse momento ruim dele e ele vai fazer o mal necessário. Eu costumo brincar lá com os nossos meninos do marketing, que ele tem sido o Darth Vader. Então ele é ruim para a humanidade, mas ele vai acabar fazendo bem. E aí os netos, os bisnetos e tataranetos vão se lembrar desse momento que vai ser ruim, mas eu acredito que ele está no caminho certo, tem que judiar um pouco, mas nós vamos sair mais forte depois. Falei, Renan, que ia ser uma aula. Com certeza. Por falar em aula, você também
ministra várias palestras aí no Brasil. Queria que você comentasse, o ano passado foram quantas? Nós fizemos 42 encontros. Eu não falo que é palestra, falo que palestrante vive de palestra, né? E nós não somos, eu não sou palestrante, mas eu gosto de lá levar um pouco da nossa experiência, dos tombos, né? Eles gostam de saber como que você levantou e como que você passou. Então, a maior surpresa para nós mesmo, que esses 3 anos de sufoco e de aperto, mas nós criamos a Água Doce Express. Né? O Júlio faz 1 ano e meio que está mergulhado no projeto Água Doce Express e também com o Rei do Escondidinho. Então são lojas menores, isso é se ajustar de acordo com a situação econômica. Já que nós temos poucos potenciais para investir 1,5 milhão, 2 milhões, às vezes até 3 milhões numa loja, nós lançamos a Água Doce Express, que você faz de 15 metros quadrados até 30, 40, em praça de alimentação, em galerias, em hospitais, onde você tem uma massa, né? Não crítica, mas um volume de pessoas passando. As duas se encaixam muito bem. O Rei do Escondidinho será um quiosque to go, onde você passa e sai comendo como se fosse um sorvete, mas é um alimento, numas vasilhas específicas. O Júlio está 1 ano e meio mergulhado nesse projeto. Isso foi a grande surpresa nos encontros, porque a água bateu na cintura e nós tivemos que nos virar. Então, se o brasileiro, naquele momento, ele não disponibilizaria de 3 milhões, ele passou a ter, com facilidade, 200 a 300 mil para investir num negócio menor, de muito mais controle. Essa era a grande preocupação dele. Era fornecer, embasado nesses 27 anos que nós vamos fazer em março agora de história da Água Doce, a preocupação do Júlio com relação ao franqueado era entregar os produtos para que ele finalizasse. Então foram inúmeras vezes indo a São Paulo. Hoje nós temos uma cozinha muito bem montada em São Paulo, com alguns funcionários cabeça. E lá tem sido o segundo ponto do Júlio. Ele vai para lá, gente, não pode ir, eu não posso, nem todas as vezes eu vou, mas na maioria das vezes eu procuro acompanhá-lo. E está tudo pronto, logística pronta. Então nós estamos agora com umas 3 lojas já para abrir em janeiro, agora fevereiro no máximo. E aí eu acredito que nós devemos abrir umas 20, 30 lojas até o final do ano. Isso vai ser a mola propulsora não só da marca, como da empresa, né, de Tupã. Uma pena que a nossa cozinha piloto, que era o sonho nosso trazer para Tupã, a gente não conseguiu, em função da logística, em função da estratégia nossa. Então, tivemos que começar por lá. Quem sabe futuramente trazemos um braço para Tupã, para que de Tupã saia para o interior, porque é mais uns 20, 30 empregos gerados, né? Então, está na proa, isso está na nossa mira, não vamos descartar, mas por enquanto é São Paulo, é lá onde tudo acontece, os grandes fornecedores entregam tudo lá. E nós estamos muito felizes porque é um projeto assim, que você consegue financiá-lo 100% no banco. E aí com estudo já de viabilidade pronto, que você consegue pagá-lo facilmente com 4 anos aí de financiamento. Então isso é pesquisar, isso é trabalho, mas não foi de um dia para o outro. E isso foi exatamente esse momento econômico do Brasil que praticamente ela nos obrigou a entrar num projeto diferente, onde fomos buscar, se não dá para 2, 3 milhões, tem que dar para 200, 300, porque isso a família brasileira dispunha. E aí que a gente fala, né? Visão, né? Com certeza. No momento de crise, buscar superação. É por isso que está aqui, por isso que está dessa maneira. Momento de crise que reduza o valor do franchise, algo mais simples, mas também eficiente. Quantas pessoas, põe no shopping em São Paulo lá, aquela correria que é, quantas pessoas vai lá pegar um escondidinho e comendo que lá é rapidinho. Então também já teve a visão para ganhar lá na frente, né? Não, mas ele fez uma pesquisa boa, Júlio, porque a vida dele é na praça da alimentação, fotografar, ver. Todo mundo cresce sempre em cima das falhas dos outros, né? Então, feliz daquele que observa as falhas e que melhora, né? Nós adoramos sermos aí copiados. A melhor coisa é você ser copiado. Ninguém copia coisa que não presta, né? E nós sempre brincamos, né? Quem sabe cria, vem as burras e copia. Mas você tem que copiar melhorando. Não é copiar e estagnar, né? Então ele vai lá para ver aonde estão as falhas.
Então você chega hoje nas grandes praças de alimentação dos grandes shoppings no Brasil, é sempre as mesmas coisas. Então o nosso nós vamos levando um propósito diferente. Aliás, ele está num propósito aí de dar 7 minutos, 6 minutos. Com 7 minutos, se o prato não sair, você não paga a conta. Aí eu falei, acho que você está perdendo o juízo, mas se você tem todo, eu falei assim, deixa comigo o que eu sei, o que eu estou fazendo. Então, vamos usar a sua inteligência. Mas por quê? Porque shopping, e São Paulo, Rio, BH hoje, o centro é assim, o povo não tem muito tempo. Não tem, é. As empresas dão ali 1 hora, que você perde 20 para se deslocar, você tem que comer algo dentro de 1 hora e já está pronto. Até interferindo um pouco, você estava contando para mim que veio aquela máquina de fritar batata, a temperatura em não sei quantos minutos já vai estar pronto. É que na verdade é todo É isso que vai implementar também. É exatamente isso. Por exemplo, nós aqui nesse estúdio, nós podíamos ter uma dessas fritadeiras, que você não consegue sentir o cheiro da fritura. Então a tecnologia, nós estamos já, esse é o 6º ano que vamos, né? É o 6º ano que não perdemos a NRA, a maior feira de equipamentos e de alimentos do mundo, que todo ano nós vamos a Chicago para ver essas novidades, e todo ano nós trazemos uma novidade. E desde o ano retrasado nós ficamos encantados por essa tecnologia. Então essa tecnologia já chegou no Brasil ano passado, ela já está instalada em vários restaurantes, e a grande vantagem disso é controle, porque eu comparo com uma perfumaria que você recebe vidros de perfume e vende vidros de perfume. Então você recebe uma farmácia, 30 caixas de remédios, são 30 caixas de remédio. Nós temos uma indústria de transformação nos bastidores, onde você recebe caixas de picanha, caixas de colchão duro, e você tem que transformar em carne de sol ou no bife de picanha para poder servir. Então, isso foge um pouco o controle, exige muito do gerente, do proprietário, você tem que estar full time com eles. Esse sistema novo é totalmente diferente, você vai receber os bifes no mesmo peso, a vácuo, só para finalizar, você corta e finaliza. Então é muito rápido, então é muito interessante, e hoje nós estamos vivendo a era dos multifranqueados. O que é um multifranqueado? São os cidadãos brasileiros que têm 10, 12 tipos de franquia. Então ele tem franquia de farmácia, de perfumaria, ele tem de restaurante, ele tem enfim, ele tem vários tipos de camisaria, ele tem várias franquias e ele tem o controle no seu iPhone ou num tablet que anda consigo. Então é muito interessante e nós realmente estamos nesse caminho. Certo. O papo está muito bom, mas eu vou ter que chamar um intervalo e a gente volta essa aula aqui hoje com o empresário Delfino Golfeto, também aqui com o vereador Renan Fontelli, sabendo aí mais sobre o mercado brasileiro, sobre ideias aqui, de como sair dessa crise e como inovar num momento difícil. A gente volta já no segundo bloco, nós vamos falar agora sobre o Aeroclube. A gente volta já.